Olá outra vez. Estou aqui hoje com um vídeo que tem que ser feito devido aos desenvolvimentos e às circunstâncias do Japão. Tenho notado que as notícias chegam muito mal, muito tarde, pouco completas, às vezes com erros importantes, quer do ponto de vista do que relatam, quer do ponto de vista de como interpretam o que relatam. Quero contribuir um pouco mais para a informação correta e útil circular e para uma reflexão construtiva a ser feita, e por isso decidi também ir fazendo estes vídeos sobre os desenvolvimentos no momento presente, na medida do possível. Então, o que é que aconteceu agora que me faz vir para aqui falar com vocês? O que aconteceu foi, houve mais um comunicado da governadora de Tóquio, Yuriko Koike. Para quem não sabe, Tóquio é um estado, para além de ser uma cidade, portanto é uma prefeitura, é um estado, e tem o seu governo próprio. E esta governadora, não é, está na hierarquia do governo do Japão, está abaixo dos ministros e do primeiro-ministro, mas tem poder administrativo, tem poder sobre a metrópole, a grande metrópole de Tóquio, que é um conjunto de 23, se não estou em erro, cidades diferentes, todas elas chamadas área metropolitana de Tóquio, no seu conjunto, que inclui o Tóquio antigo, mas é muito mais vasta do que isso. Então, neste comunicado que foi agora, que foi hoje, temos aqui a vantagem de estarmos a lidar com uma diferença horária de Portugal em relação ao Japão de 8 horas, portanto, neste momento, com a hora atualizada em Portugal, porque Portugal mudou para a hora de verão, a diferença horária entre Portugal e o Japão é de 8 horas. Então, eu vou falar aqui no vídeo do comunicado dela, da tradução que fiz e da minha interpretação também das consequências desse comunicado e do contexto em geral que se vive no Japão. Então, o comunicado foi feito na televisão, portanto toda a gente no Japão viu. Foi feito na segunda-feira, mais ou menos às 8 da noite, terminou por volta das 8h30. Foi um comunicado feito ao público em geral, portanto à opinião pública, apesar dela falar em alguns tópicos mais especializados, mas já vou explicar. Quais são os antecedentes e de onde é que isto vem? Porque é que isto aparece, este comunicado? Na quarta-feira passada, a governadora pediu aos residentes de Tóquio, a área metropolitana, que limitassem as saídas de lazer e, sobretudo, que evitassem as áreas com multidões e muito movimento. Mas a medida vem numa altura em que no Japão se está a fazer o Hanami, as festas, os encontros, os convívios de observação das cerejeiras em flor, das sakura. E há muitos festivais e muitos eventos de comemoração da primavera que estavam agendados. E ela estava na quarta-feira então a fazer este comunicado, a dizer às pessoas que se restringissem, que se controlassem a ir a estes eventos. Contudo, muitos japoneses criticaram essa medida por vários motivos diferentes. Eu vou falar aqui de alguns, de entrevistas que tenho feito a japoneses, nomeadamente dos que moram em Tóquio. Alguns consideram esta medida tardia e inconsequente porque estão preocupados com os progressos da epidemia no país. Portanto, naquela lógica de já vem tarde, achámos que isto devia ter vindo mais cedo. Outros consideram-na irrealista, porque os transportes públicos continuam muito cheios de gente, porque anunciaram que as escolas vão reabrir. As escolas no Japão, o ano letivo começa no início de abril. As pessoas continuam a apanhar metros e comboios para ir para o trabalho, as estações continuam cheias e a própria governadora não limitou a sua agenda de eventos e foi vista a cumprir a sua agenda prévia de eventos para esta altura do ano. E então acham que esta medida é irrealista porque é só dizer às pessoas, por favor, não saiam, mas contudo o resto a acontecer. Outros consideram que é uma estratégia, uma falta de estratégia, que representa um grande risco para a economia do país, uma vez que estão a dizer basicamente para as pessoas gastarem menos, e que também é um grande risco para a saúde pública, porque podem-se evitar alguns ajuntamentos, mas não outros. Então há muitas opiniões. Claro que a situação é inédita, a humanidade enfrentou outras epidemias no passado, mas não exatamente nas circunstâncias que nós estamos a viver agora. E há muitas críticas, basicamente tudo o que se possa decidir e fazer vai sempre de alguma maneira ser criticado. Mas aqui só vos estou a dar um levantamento da situação.
Devido ao adiamento dos Jogos Olímpicos, isto foi anunciado dia 24 e eu tenho um vídeo aqui no canal a explicar toda a situação, como é que foi, porque é que foi, até quando é que é, etc., do adiamento dos Jogos Olímpicos. Portanto, vou pôr aqui um cartão, abram o cartão e vejam depois de verem este vídeo para ficarem a saber mais sobre isso. O adiamento dos Jogos Olímpicos foi então anunciado no dia 24 e depois disso, porque os Jogos Olímpicos iam ocorrer em várias partes do Japão, mas sobretudo na cidade de Tóquio. Em particular, depois desse adiamento, a cidade de Tóquio e tanto o poder político e administrativo como a própria população como que acordou para este problema. Houve uma grande conversa entre toda a gente, japonófila, nipófila, etc., acerca de o que é que seria o impacto, mesmo antes de acontecer, do adiamento dos Jogos Olímpicos. Eu também falei aqui nisto nos vídeos e a minha percepção é que se confirmou, e muita gente tinha esta previsão, é que uma coisa tão grande como os Jogos Olímpicos serem adiados ia ter um efeito de ondas de choque, ia se repercutir numa mudança de percepção da opinião pública japonesa, que ainda não é uma mudança generalizada, mas pelo menos uma mudança no sentido de considerar a gravidade da situação e tomar medidas nesse sentido. Então o que se notou de facto foi que houve uma ligeira mudança, mas ainda ligeira, na política de administração e do governo de Tóquio, de considerar este problema mais seriamente, como algo mais grave do que estava a ser considerado até então. Esta mudança de atitude levou ao aumento do número de testes realizados, também ao aumento do número de casos e, consequentemente, ao aumento do número de casos positivos reportados. Entre a população, sobretudo as pessoas com menos de 40 anos, a percepção de risco ainda é muito baixa. A opinião pública generalizada tem adotado medidas como o distanciamento social, quando é possível, o uso de máscara, toda a população, não só os casos suspeitos, e outras medidas profiláticas ao nível do contacto interpessoal e da preservação da salubridade do espaço doméstico. Sobre esse tipo de medidas, que já são, digamos que, tradicionais e costumeiras na sociedade japonesa, que já são coisas que os japoneses fazem com mais cuidado quando há doenças, epidemias, etc. Até fazem com mais cuidado na época da gripe sazonal no Japão, que é bastante intensa, bastante mais do que na Europa. Não quero apanhar uma gripe no Japão como eu já apanhei, uma coisa que queixam à cova, mesmo a chamada gripe normal, que não é o caso desta presente situação. Há coisas que os japoneses já fazem no seu dia-a-dia, já é perfeitamente banal na sociedade, já está quase em piloto automático, digamos assim, e que eu acho que são coisas que vale a pena os ocidentais terem conhecimento delas, sobretudo as que têm a ver em relação ao espaço doméstico, aos hábitos e à separação de espaços sujos e limpos, de fora e de dentro do espaço doméstico, e também a maneira como se usam as máscaras e também a maneira como há um distanciamento social já profilático. E eu escrevi sobre isso no blog, portanto vou pôr, não link porque não posso pôr aqui um cartão para coisas que não são vídeos, mas vou pôr aqui na descrição do vídeo o link do artigo do meu blog para ficarem a saber um pouco mais sobre isso. Convido-vos a ler, interpretar e a ver se há alguma coisa que vocês acham que possam interpretar para o vosso dia-a-dia, que possam importar para o vosso dia-a-dia. E se for útil, fico feliz. Contribuir alguma coisa para a gestão da vossa saúde e do vosso bem-estar. Então, no caso desta situação em particular no Japão, os especialistas alertam para eventual insuficiência de medidas habituais, das medidas habituais, se isso não for acompanhado de testes em grande escala. E há aqui um pescarzinho de olhos que não é assumido por ninguém no Japão, mas é assim um bocado, se calhar a Coreia do Sul afinal até está a fazer as coisas como deve ser, mas claro que isto não vai ser assumido nos médias japoneses. Mas há coisas positivas na abordagem da Coreia do Sul, entre elas os testes massificados, não é? Nesta área do mundo, digamos assim, China, Coreia e Japão, aumenta de facto uma percepção da superioridade da estratégia do teste generalizado. Contudo, em muitos países, entre eles em Portugal, ainda não se pode fazer isso neste momento. No caso de Portugal é porque não há kits de teste, reagentes, etc. em número suficiente. Está quase a haver, mas ainda não há. O Japão apresenta de facto uma posição dúbia, pois por um lado aumentou progressivamente as restrições à entrada de estrangeiros,
mas por outro lado não implementou quase nenhuma medida muito restritiva a nível interno. As restrições à entrada de estrangeiros começaram a ser implementadas primeiro só para quem vinha de certos sítios, nomeadamente da China e do Irão, e tinham que ver, por exemplo, com o cancelamento de todos os vistos que já tinham sido emitidos. Pessoas que tinham viagens marcadas para ir para o Japão e eram, por exemplo, da província do Hubei, ou tinham lá estado, ou tinham feito escala na China nos seus voos, passaram a... Os que tinham passaporte da China não podiam entrar, os que tinham feito paragem na China ou passagem pela China passavam a ter que ir para a quarentena. Esse tipo de coisa foi implementado numa certa fase, eu falei disso aqui no blog, também posso pôr o cartão para esse vídeo, embora as situações já se tenham alterado, mas para saberem como é que a coisa se processou. E depois o Japão foi restringindo cada vez mais, e depois já não era só os que vêm de certos sítios fazem quarentena, era tipo os que vêm de todos os sítios e mais alguns, e havia uma lista publicada pela Japanese National Tourism Organization, na qual a determinada altura se incluiu Portugal. Portanto, quem viajasse de Portugal para o Japão também teria que fazer quarentena, teria que estar 14 dias num espaço designado pelo governo japonês, que geralmente eram hotéis adaptados a facilities, e tinham que ficar nesses sítios. Portanto, não era só... era uma restrição mesmo muito, muito intensa, mas isto não tinha sido acompanhado de restrições internas do Japão, da circulação dos japoneses no seu próprio território. E é isso que traz aqui alguma confusão de interpretação de como é que o Japão está a lidar com isso. A explicação, porque estas coisas não são por acaso, têm explicações. A explicação pode residir na interpretação à letra da Constituição japonesa. Portanto, os especialistas na Constituição japonesa dizem que existe todo um quadro legal a partir da Constituição que protege a liberdade dos cidadãos e impede a imposição de quarentenas e impede uma série de limitações, mesmo no novo Estatuto do Estado de Emergência, que, por exemplo, outras Constituições e outros quadros legais de outros países não impedem. E para além disso, portanto, para além desta questão toda, para além disso também há uma inclinação natural da sociedade e do sistema de governação e da opinião pública japonesa em considerar como prioritária a economia do país e evitar a todo custo uma recessão, porque há memórias tanto do impacto da crise de 2008-2009 como da crise dos anos 90. Então agora este é o contexto. Agora vamos passar ao discurso da governadora. O discurso da governadora foi preferido no dia 30 de março, às 8 da noite. Eu estou aqui a fazer o comunicado no próprio dia, isto foi o mais rápido que eu consegui, e no início do discurso ela declarou o seguinte, eu vou sempre fazer a referência da quote, da citação exata e depois do que é que significa. Ela declarou, citação, estamos no início de uma fase de infecção de característica explosiva ou exponencial. A tradução à letra é explosivo, mas pode-se dizer por exponencial. Fim de citação. Portanto, ela assumiu logo no início do discurso, eu acho que isto é importante dizer, que deu uma mão à palmatória, contrariou o discurso do Primeiro-Ministro, até muito recentemente o discurso do Primeiro-Ministro recusava esta possibilidade, e ela aqui assume que sim, que estão no início de uma fase de infecção de característica explosiva ou exponencial. Neste momento eu acho que quem está a ver o vídeo já percebe do que é que estamos a falar quando estamos a falar de curva de crescimento exponencial. No entanto, se tiverem dúvidas podem ver os vídeos dos especialistas sobre o assunto. Eu posso também deixar aqui alguns na descrição. Ela indicou também, agora uma outra citação, as pessoas que testaram positivo foram tanto as que regressaram do estrangeiro como as que contraíram a infecção em cadeia comunitária. E esclareceu. Na cadeia comunitária não se pode localizar ou identificar claramente a cadeia de transmissão nem o local da infecção. Isto também é muito importante porque assumir que há o que normalmente se chama infecção comunitária e, portanto, nós não podemos dizer eu conheci uma pessoa que veio do Wuhan e que esteve lá a viver e que veio e que depois deu positivo num teste e foi desta pessoa porque eu estive com ela, apertei-lhe a mão, ou dei-lhe 2 beijinhos, ou estive com ela a partilhar uma refeição, etc. E foi desta pessoa que apanhei. Isso é uma cadeia de infecção em que é claro. Eu tenho um contacto direto com alguém que esteve num sítio onde há infecção, ou tenho um contacto direto com alguém que deu positivo num teste mais tarde. Isto é, e pode-se
induzir que se apanhou daquela pessoa ou naquele contexto. Mas uma transmissão comunitária é uma transmissão em que há um ponto de interrogação acerca de quando, onde e através de quem é que houve a infecção. E é importante ela assumir isto porque isso, e no início do discurso, porque isso introduz logo, eu acho que o nível certo de alarmismo, o nível útil de alarmismo a quem está a ouvir o discurso. Claro que o discurso dela, vocês vão ver, o discurso dela foi um bocado, passa a expressão, segmentado. Foi um bocado partido em preocupações diferentes e não todas muito harmoniosas umas com as outras. Eu acho que ela aqui tinha, provavelmente, os assessores dela construíram no discurso de uma maneira em que ela consiga não se enforcar politicamente, ou seja, conseguir safar-se das consequências políticas de um tipo de discurso destes e agradar a vários tipos de interesses diferentes, que é uma coisa que os políticos têm que fazer. Pode não ser bonita, mas é o que eles têm que fazer. Mas foi importante começar o discurso com este tipo de coisas, pelo menos. Embora não tenha sido este tipo de coisas que as agências noticiosas, os jornais e os websites que reportam esta situação apanharam para fazer os seus títulos ou para escrever os seus artigos. É por isso que eu acho que os médias estão-se a portar muito mal nesta situação toda. Em geral, há muitos jornalistas heróicos, é verdade, mas infelizmente a máquina é uma máquina que tortura quem não tem poder, não é uma máquina que valoriza quem diz as coisas como elas são. E, portanto, começar o discurso desta maneira tem uma leitura e umas consequências que não são aquelas que estão a passar para as notícias que estão aqui a chegar às pessoas. E foi isso que me fez pensar, eu tenho que falar disto, eu tenho que fazer isto e traduzir e dizer às pessoas. Portanto, depois dela esclarecer e assumir isso, disse a questão dos números, não é? Pelo menos à data do discurso dela, 443 pessoas, sim, estavam constituídas como pacientes, portanto deram positivo e depois foram hospitalizadas. 40 pessoas dessas já tiveram alta e 8 pessoas faleceram. A partir deste momento, ela focou-se mais, no discurso dela, nas chamadas medidas de prevenção, mas de uma maneira muito limitada, muito cautelosa, digamos assim. Disse o seguinte, citação: as pessoas que foram infectadas num contexto de cadeia comunitária parecem ter contraído o vírus em estabelecimentos comerciais de horário noturno, tais como, por exemplo, aqueles que servem álcool e têm espetáculos ou entretenimento. Por serem espaços fechados que favorecem a aglomeração de pessoas e a interação muito próxima, são lugares com condições ótimas para a infecção. Por isso, pedimos que não frequentem esses lugares. Depois disse um bocadinho mais a falar sobre isso e depois disse, mesmo os mais jovens que não bebem álcool, no Japão só se pode beber álcool a partir dos 21 anos, mesmo os mais jovens, por isso é que ela introduziu isto agora a seguir, mesmo os mais jovens que não bebem álcool devem evitar o karaoke e outros centros semelhantes, eu acho que é tipo os centros de jogos e de entretenimento, continuando o que ela disse, que apresentam também essas condições. Fechar citação. Então, o que é que ela está aqui a dizer? Ela também disse que estava a dar esta indicação depois de ter consultado especialistas. Está-se a focar muito nos estabelecimentos de entretenimento noturno. Portanto, e abrangeu, digamos que os adultos e depois os jovens, e a seguir, no parágrafo a seguir, na frase a seguir, ela fala dos idosos e diz o seguinte: no caso dos idosos, devem evitar todos os estabelecimentos de comércio em que têm um atendimento direto e também cantinas e outros centros de atividade e de convívio. Portanto, eu acho que ela está a falar daqueles sítios onde os idosos vão para passar tempo, estilo centros de dia, e devem evitar isso. Do que é que se entende desta parte do discurso dela? O impacto económico é inevitável. Nos bares, nos restaurantes, nos estabelecimentos de entretenimento, nos bares de encontro, hostess, nos karaokes, etc. O impacto económico vai ser inevitável neste setor. No fundo, o que ela está a dizer é convidar as pessoas a visitarem menos estes lugares e, portanto, a gastarem menos dinheiro neles. E esse impacto económico teve uma grande proeminência no discurso dela, em termos de minutos que passou a falar disto, foi grande. E declarou que pediu ao Governo Central que canalizasse fundos para ajudar essas empresas e informou que a Prefeitura de Tóquio também se ia mobilizar nesse sentido. Portanto, é claro que eles estão com medo de perder votantes do setor industrial e comercial. Depois,
mudou outra vez o conteúdo do discurso, portanto houve aqui este gap no meio que foi basicamente para servir o interesse dos votantes e depois mudou outra vez o conteúdo do discurso e disse: pedimos a todos os residentes que se mantenham recatados e evitem sair de casa sem ser por necessidade até à data de 12 de abril. Isto é recomendado porque qualquer pessoa pode estar a espalhar o vírus sem saber, uma vez que os sintomas tardam a aparecer e muitas vezes não são identificados como tal. Peço que a responsabilidade seja assumida por cada um, basicamente deixando a responsabilidade a cada um, evitando a explosão do número de casos, portanto, uma situação exponencial. E mesmo que já tenha ficado doente e tenha, entretanto, sido curado, deve considerar que a infecção ainda está no seu corpo durante 2 ou 3 semanas e nesse período pode ser contagioso também, ou pode voltar a ficar doente. Os casos de reinfecção não são casos de cura e reinfecção. Vou abrir aqui este parênteses, portanto, deixamos de falar na citação dela. A citação dela parou aqui. Eu vou-vos explicar o que acontece. O que acontece e que as notícias estão a explicar muito mal, as notícias no Ocidente estão a explicar muito mal, é que falam de reinfecções. O que é que acontece? No caso do Japão em particular, que já se estudou essas situações, não são pessoas que tiveram Covid e não ficaram imunes e agora apanharam do outro lado. Não. Estas pessoas estiveram doentes, pensaram que ficaram curadas, porque lhes fizeram análise através das vias aéreas respiratórias e não encontraram contaminação. Contudo, elas ainda tinham, a nível pulmonar, a infecção. E, portanto, houve uma reinfecção da doença que essa pessoa teve e sempre teve. Não foi que apanhou de outra. Estão a perceber? E esta diferença é muito, muito grande em termos de factos científicos e em termos de impacto na opinião pública. E então ela estava aqui a esclarecer isto, que as pessoas, depois de aparentemente recuperarem, se recuperaram em casa, por exemplo, devem manter-se restritas dos seus contactos sociais durante 2 ou 3 semanas para recuperarem plenamente e não infectarem outras pessoas. Continuando a citação dela. Neste momento, os recursos médicos do Japão são suficientes, mas no caso, e falou do número de discursos, neste momento os recursos médicos do Japão são suficientes, mas no caso de um crescimento exponencial pode vir a dificultar as capacidades de tratar com sucesso todos os doentes. Fechar citação. E depois ela falou das 500 camas e de quantos hospitais tem, não sei o quê. Não falou, contudo, e eu achei uma coisa que se deve interpretar, as omissões também, não falou, contudo, dos recursos médicos, do número de camas concretamente equipadas para cuidados intensivos, nem dos profissionais médicos treinados para cuidados intensivos, e se isso é ou não é suficiente. E no fim desta parte, desta secção do discurso, disse: iremos pedir a quem tem sintomas ligeiros que fique a recuperar em casa. Isto num quadro de aumentar bastante o número de pessoas diagnosticadas com casos positivos. Alinhamento com as medidas de outros países e também da Organização Mundial de Saúde, ela terminou o discurso a dizer: a colaboração de todos é necessária neste momento para proteger o nosso sistema de saúde para que não entre em colapso. E depois disse que iam continuar a dar atualizações sobre o número de infectados e etc. Portanto, este foi o discurso dela, de acordo com a minha interpretação, a partir da tradução. E eu espero que isto vos ajude a compreender o que é que se passa no Japão e no resto do mundo também. E que fiquem seguros e saudáveis e protejam os mais vulneráveis. E como sempre, sejam bastante críticos e conscientes na maneira como absorvem e espalham notícias através das vossas partilhas. Recomendo, como sempre, neste canal, que se mantenham positivos de uma maneira útil. Não é de uma maneira escapista. É de uma maneira útil. E se houver desenvolvimentos, falo mais. Até ao próximo vídeo.